as diferentes representações de um número racional, tá? Eu já falei para vocês na aula passada que o número racional ele pode ser representado de várias maneiras. Duas delas é que ela pode ser representada na forma decimal e na forma fracionária, ou seja, na forma de fração. E aí a gente também pode estar representando na forma de, de porcentagem. Visão. Vixe, Maria, divisão, é? Porcentagem. Não, Que pessoal, porque tá você falou certo. aí eu ia completar. De divisão tá certo, a porcentagem é uma divisão, tá errado não, muito bem. Gostei. Viu? A fração também é uma divisão. Exatamente, tá? Então, a gente pode estar representando dessas maneiras. E o que que a gente vai aprender hoje? Para alguns aprender e para outros rever. Eu pegar uma fração, transformar ela no número decimal. Eu não estou dizendo que isso aqui é o resultado, não, tá? Eu estou só colocando e transformar também. Espera aí, deixa eu fazer isso aqui, senão vai ficar errado. Deixa eu tirar o igual. E transformar também numa porcentagem, por exemplo. Ok? Nós vamos fazer isso. Deixa eu apagar aqui, deixa eu voltar. Deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês, porque pode até alguém ficar na dúvida. Pessoal, lá nas atividades, se tiver alguma coisa assim, ó, 2/5 é 2/5, tá? Porque quando a gente está montando o formulário, é ruim da gente estar colocando 2/5. Na questão não dá para a gente digitar isso aqui, a menos que eu crie uma imagem e aí dá um trabalho doido. Enquanto eu crio uma imagem com isso aqui para fazer uma questão, eu já tenho terminado a atividade toda colocando dessa forma. Então, se tiver alguma coisa de 3 barra alguma coisa, 2 barra alguma coisa, é 2 sobre, beleza? Só me adiantando um pouco. Pronto, então para a gente começar, a gente tem aqui a representação gráfica. Eu resolvi colocar dessa maneira aqui porque para muita gente fica ainda um pouco difícil de visualizar e entender o que isso aí está querendo representar, certo? Essa imagem. Eu ia colocar de outra maneira, mas eu disse, não, eu vou botar assim porque aí eu explico e fica mais claro para os meninos. A partir desse gráfico aí, eu posso representar uma fração. Que nem eu estou dizendo, ó, representação gráfica de uma fração. Se eu perguntar para vocês qual é a fração que representa esse gráfico e esse gráfico está representando, Porcentagem. não, eu quero saber qual a fração que eu posso colocar aqui, por exemplo, 80/30. Isso aqui é uma fração. Qual é a fração? E eu estou dizendo agora, nesse momento, que representa esse gráfico aqui, mas não é, tá? Eu quero saber qual a fração que 2 esse sobre gráfico 5. está representando. 2/5. 2/5. 2/5. Um quarto. 2/5, 2/5. 2/5. Eu ouvi 2/4. Não, um quarto. Pode ser 2/8 também, eu acho. 2/8. Mais alguém? Eu acho que é 2/8, mano. 2/4. Agora, 2/4, já tem aqui. Mais alguém? Quer chutar? Pode ir chutando aí que eu não tô vendo quem é, não. Eu tô nessa tela aí, ó. Que tá aparecendo para mim essa tela. 3/5. 3/5. Vocês Ah, 2 erraram tudo. No Se meio. vocês errarem, eu não vou mandar matar vocês, tá? No Não vou meio. dar. Com o máximo é mandar os pais de vocês dar uma pisa. Vixe, Ai, Olha, é mesmo matar. Só manda explodir a cara. 2/10. 2/10. Tô colocando aqui coisas diferentes que vocês estão dizendo.
4 quintos. 4 quintos. 1/2. 1/2, tem ainda não. Vou estar bem aqui. 1/2. Depois eu vou apagar tudo, mas só para não ter ideia. Pronto. Então, Terço. 1/3. Nós Seis temos aí respostas diferentes. 3, 6, 8. Nós temos aí 8 opções que vocês falaram, certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Definição. Uma fração é algo que representa uma parte de um todo, sendo que essa parte, esse todo deve ser dividido em partes iguais, certo? Ó, a fração é algo que representa uma parte de um todo, sendo que esse todo é dividido em partes iguais. Beleza? Aí, quando eu olho para esse gráfico aqui, professor, ele não está dividido em partes iguais. Tá mesmo não. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso terminar de dividir ele em partes iguais. Ó, Fazer uma pizza. pronto, eu posso muito bem imaginar aqui uma pizza. Só que prestem atenção numa coisa. Eu já tenho duas partes que estão destacadas. As únicas partes que vão continuar destacadas são essas duas. Eu não posso mexer Pode nas ser partes esse também. destacadas. Aí Tá? daria 2/8, não? Aí vamos ver o que é que vai acontecer. Se por acaso ficar aqui as linhas tortas, não tem problema não, tá? É só a ideia. Ó, essa linha que está saindo bem daqui, passando pelo meio, eu vou prolongar ela para cá, ó. Essa daqui, ó, partindo daqui, eu vou prolongar ela. Essa daqui eu vou prolongar ela. Pronto. Aí eu tenho o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. Então, a fração que vai representar ela, o total é 8. Deixa eu primeiro eu apagar aqui. Aí agora depende da pergunta, né? Ó, vou já dizer para vocês. Então, o total é 8. Quantas partes eu tenho destacadas? 2. 2. Então, 2. 2/8. 2/8, ó. Porra. 2 Ou um oitavos tá quarto. aqui. Essa aqui tá correta. Aqui tava bem aqui, era 1/3, né? Então já não dá certo. Ou 2 quarto. oitavos. Um quarto Ou também. como eu vou poder Simplifica, dá um simplificar? quarto. Um Um quarto. quarto e 2/8 é a mesma coisa. Por 2 por 2. Vai dar 25%. 1/4. Ou 4/6. Que falou 1/4 ou 2/8, Acertei. acertou. Ó, então eu posso representar dessas duas formas. Aqui, ó, 2 oitavos ou Ou um quarto. 1/4. Agora, O Douglas Paulo. nós temos uma coisa. Enquanto eu vou apagando aqui, eu vou dizendo aqui para vocês. Nós temos um porém. Dentro do problema, dentro da questão que vocês estiverem resolvendo, respondendo, vocês têm que analisar bem direitinho, ler corretamente, porque na questão eu posso muito bem colocar assim, ó. Qual das frações abaixo, irredutível, representa o gráfico a seguir? Então, se eu disser irredutível, será 1/4. Ok? Um quarto. Exatamente. Não dá para dividir. Não dá mais para dividir. Tenham cuidado só com o enunciado da questão. Ok? E tenham cuidado com os gráficos que aparecem, porque antes ele estava sim dividido em 5 partes. Ó. Só tinha 1, 2, 3, 4 e essa parte toda aqui 5.
Só que eu não poderia considerar ele como fração, porque eu tenho que dividir partes em partes iguais. iguais, tá? Então eu tenho que terminar de dividir para mim encontrar a representação dele, ok? Tranquilo até aí? Então, Ok. pronto. Sim. Então, a representação, a fração que representa são essas duas, com o detalhe de que essa daqui, 1/4, é a irredutível. Bora lá. Agora, eu tenho aqui uma situação de transformação de uma fração em um número decimal e em porcentagem, certo? Então, Dividido 3 por 5. inicialmente, para a gente transformar uma fração, então detalhe aqui atenção aqui no detalhe. Para mim transformar uma fração inicialmente no número decimal aqui, ó, certo? Depois a gente vai para a porcentagem. Para mim transformar num número decimal, a única Divide o coisa que eu vou ter que numerador fazer é dividir o numerador pelo pelo denominador. denominador. Ou seja, o de cima pelo de baixo. Toda fração, pessoal, é uma divisão, tá? Toda fração é uma divisão. Antes da gente continuar, deixa eu só dizer para vocês aqui. Quando eu tenho isso aqui, ó, esse caso, do mesmo jeito que a gente viu na aula passada, eu vou ter o quê? Essa fração sendo dividida por essa, ok? Só para reforçar a ideia de divisão. Então, se eu tenho 3/5 e eu quero transformar no número decimal, eu vou dividir 3 por 5. 2 por 5. Quanto é que dá 3 dividido por 5? 0,6. 0. Vamos fazer bem aqui, né? Ó. 3 dividido por 5. 3 não vai dar para dividir por 5, então acrescenta o 0, coloca um 0 e a 0,6. vírgula. 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Sobra 0,6. nada. Então, resposta 0,6. Desliga o áudio aí, Natália. 0,6. Beleza. Só que aí ele está pedindo uma coisa, ó. Transformar uma fração em número decimal, tá ok. Já fizemos? Não tá Deixa eu só porcentagem, colocar. né, professor? Aí vamos fazer a porcentagem. Deixa eu colocar só uma notinha bem aqui. Não sei nem se vai caber, mas Bota lá embaixo. cabeu. Não, era o texto, porque a gente Cabelo. vai escrevendo, ó. A telazinha da nota tá aparecendo para vocês, tá? Aí, nota adesiva. Tá. Pronto, ó. Quando eu vou digitando, vocês estão vendo que tem uma barrinha azul embaixo, ó, que vai aumentando. Aham. Chega um tempo que não cabe mais, ó. Chegou vermelho é porque não vai caber, entendeu? O meu medo era esse. Pronto. Então deixa eu colocar bem aqui. Para transformar uma fração em um número decimal, divide o numerador pelo denominador. Ok? Ok. Eu também Ok. posso fazer o seguinte, espera aí. Não vou mexer não, deixar aqui mesmo. Pronto. Aí dá para vocês, qualquer coisa quando eu mandar o material que vocês forem rever, se ficar muito pequena essa notinha, é só dar o zoom.
Bora lá. E aí, eu quero transformar essa mesma fração, só que agora transformar em porcentagem. O que é que eu vou fazer para me transformar essa fração em porcentagem? Alguém tem alguma ideia O do meu que eu deu devo fazer? 60%. Deu 60%? Tu fez como? Sim, tipo, peguei o quinto, né, que é o todo, aí é 100%, né? Aí eu tirei, Sim. tipo, coloquei as três partes, que equivale a 60. Ok. 20, mais 20, mais 20. Pronto, é uma maneira, tá? É. Porém, nós temos vários casos, ok? Aham. Aqui eu posso ensinar uma maneira também para vocês. Deixa eu, deixa eu só ver aqui qual é que se encaixa melhor para vocês. Eu vou ensinar primeiro. Deixa eu ver aqui. Vou ensinar primeiro dessa forma aqui, ó. Espera lá, deixa eu só. Vixe, Maria, tem que botar outra caixa. Pronto. Depois eu organizo aqui. Igual. Vamos lá. Eu já encontrei o valor de 0,6. Foi isso? Sim. Pronto. Sim. Aí, o que que eu quero fazer para mim encontrar a minha forma de porcentagem? Eu já estou até me adiantando, porque seria bem aqui um número decimal em uma porcentagem. Mas vamos lá, tem problema não. É bom porque a gente já vai para lá adiantado. E depois eu ensino uma maneira alternativa que não vai dar para todos os casos, mas vai dar para boa parte dos casos, certo? Bora lá. Se eu tenho aqui 0,6, o que que eu vou precisar fazer para me encontrar a forma de porcentagem? Preste atenção numa coisa. Olha o nome aqui, ó. Porcentagem. Por 100. Por 100. Se você for Porcento. Por 100. Porcento, que quer dizer por Por 100. por 100. 100. 100. Muito bem. E o que seria o por 100? Seria Sobre 100. algo Sobre dividido 100. por 100 ou sobre 100, beleza? Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa minha parte decimal que eu achei Transformar e um vou número. multiplicar por Por quem? 100. Por 100. 100 Por 100. Eu sei. sobre 100, ok? Sim. Ok. Por Ok. 100 sobre 100. Aí, o que que eu vou ter aqui de resultado? 0,6 vezes 100. 60. 60, porque, ó, como são dois zeros, minha vírgula anda para cá uma vez, vai ficar, deixa eu escrever aqui, ó, 0,6 multiplicado por, são dois zeros, a minha vírgula vai andar duas casas, então ela viria para cá, ficaria 6, e ela andaria de novo, colocaria um zero aqui, então 60. Então 0,6 vezes 100 vai ser 60. 60. E continua sendo o 100 aqui embaixo, porque é como se eu tivesse É o todo, né? aqui, ó. Exatamente. Então, 1 vezes 100, eu vou encontrar o valor de 100. 60 sobre 100. 60 sobre 100 é a mesma coisa de dizer que é 60 dividido por 100. Ou Deu seja, 0,6.
Não, eu não Você quero, eu quero repete na aí. forma de porcentagem, só um instante. Não, eu tô dizendo que é 60. igual. É, já tá aqui, é o início, ó. 60%, será? É o início. 60 sobre 100 é 60 por 100. 100%. Se é por 100, é 60, Por cento. opa, por cento. Só aumentar Aí, aqui. Porcentagem. Pronto. Transformei em porcentagem. Ou seja, pessoal, deixa ele sair do lugar aqui. Toda vez que eu quiser transformar um número na forma de fração para uma porcentagem, eu vou fazer a divisão. Depois de dividir, multiplica por 100 sobre 100. Só isso. Não tem segredo. Multiplica por 100 sobre 100, sempre. Pronto, acabou a história. Ok? 100 sobre 100, correu a Aham. nota. Pronto. Agora, vocês vão ter que saber fazer essa multiplicação aqui. Certo? 0,6 vezes 100. Fazer a multiplicaçãozinha aqui para vocês verem. Repete os dois zeros aqui, que não dá para multiplicar por ninguém, né? 0, 0. 1 vezes 6, 6. 6. 1 vezes 0, 0. Zero. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Duas. Uma só, tá aqui ela, só uma. Só Então, uma. ficaria, Atrapalhar aqui. tá aqui ela bem aqui, ó. Ficaria o quê? 0. Uma Duas. só, tá aqui ela, só uma. Então, Só uma. ficaria, Atrapalhar aqui. tá aqui ela bem aqui, ó. Ficaria o quê? 0,60,0. Esse zero aqui não precisava, não vale nada, e esse zero aqui também não, porque tá depois da vírgula, então o resultado, ó, 60. Aqui, ó, 60. Como é sobre 100, 60%. Deixa eu só ajeitar isso aqui. 0, 6, 0. Pronto. Entendido? Divide, Sim. multiplica por 100 e acabou a história. Professor, e a maneira rápida que você disse que ia ensinar, como é? Olha aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa. Não vai dar certo para todos os casos, mas quando eu tiver o meu denominador aqui, ele for 2, 5, 10, vai dar para mim fazer tranquilamente. O que que eu vou ter que fazer? Prestem atenção. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui dentro, esse quadrinho aqui. Depois eu apago. Vamos pegar aqui o 3/5. O que que eu vou fazer? Preste atenção numa coisa. A porcentagem não é sempre um número sobre 100. é. Não é isso? Pronto. Então eu vou ter que fazer o quê? Ó? Eu vou ter que transformar esse 5 em 100. Porque embaixo eu vou ter que ficar com 100. Porque é por cento. Como é que eu vou fazer essa transformação? Eu vou encontrar um número que multiplicado por 5 vai dar 100. Qual é? 20. 20. Pronto, 20. 20. 20. Vou multiplicar. 20 vezes 5, 100. Como eu multipliquei o de baixo, eu tenho que multiplicar o de cima também. 20 vezes 3, 60. 60. 60 sobre 100 é 60%. Tá? Então, Só o básico. pronto. É só procurar um número que multiplicado por o de baixo dê 100. Porém, não vai dar certo em todos os casos. Exemplo, 1 sobre 3. Não tem nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 100. Então, você vai ter que dividir 1 dividido por 3 e o resultado multiplicar por 100 sobre 100, que é a regra geral, vai dar certo para todos os casos. Esse caso aqui da multiplicação só vai dar certo para 2, 4, 5 e 10. Certo? Então, foi só mais para efeito de curiosidade aí de vocês. Entendido até aqui? Sim.
Bola para frente. Sim. Agora nós vamos pegar o quê? Ó? Um número decimal, transformar numa fração e na porcentagem. Certo? Na porcentagem a gente já fez. A gente não fez foi o contrário, né? Transformar numa fração. Alguém tem alguma ideia, alguma noção de como é que eu faço? Vamos fazer primeiro fração. Alguém tem alguma ideia de como eu transformo esse número decimal numa fração? Quantos números depois da vírgula? Pronto. Tirar a Número... vírgula, mete o número aí sobre 100, é? Sei lá. Pronto, eu vi assim, vê quantos números tem depois da vírgula e depois tira a vírgula e bota sobre 100. É, Vamos, desse jeito mesmo. pronto, vamos ver até onde vocês acertaram. Ó, realmente eu vou tirar a vírgula, mas eu não posso simplesmente tirar a vírgula e deixar 72. Eu quero uma fração. Não tem uma fração. O número que Aí, você viu depois da vírgula significa o número que vai ficar embaixo. Exemplo, 72 7,2 é igual a décimos. 72 sobre 10. 72 sobre 10. pronto. Acho que bota 1 e a quantidade de zero na vírgula aí, ó. Exatamente. Eu vou sempre fazer o seguinte, ó, como é 7,2, vou repetir ele aqui sem a vírgula. Sobre. Sempre eu vou colocar aqui, ó, 1. Ok? Aí Sempre bota vou colocar 1. E Bota o o que zero que eu depois vou, da vírgula. o que que eu vou completar aqui? Com zeros. Quantos zeros? Dependendo da quantidade de casas decimais que tiver depois da vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então coloca só um zero. Pronto. 72 sobre 10. Ou eu posso simplificar isso aqui por 2. 72 por 2 36. dá 36 por 36 5. 36 sobre 5. sobre 5. 5. Certo? Pode ser das duas maneiras. Para pagar esse show que for feio. Menos feio. Ok? Mas isso aqui é só a questão da Fala, meu Deus do céu. Da simplificação. Vai ficar assim mesmo. Ai não, tá parecendo um M. Aí. Professor, faça Pronto. um normal, então. Normal como? Ele maiúsculo, sei lá. Ah, sim, sim. Pronto. É, tá vendo? Ok, valeu. E aí, pessoal, ele pede pra gente. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar. Peraí. Vamos transformar. Esse daqui também. Só que. Bora lá. Transformar esse aqui também. Colocar na forma de fração. Bora lá. É, tirar a vírgula aí. Tirar 945 por 5. vírgula. 945 sobre 100. 945. Bota sobre 100. Sobre 100. Aí Acrescenta 2 zeros. coloca Duas um, casas né? depois da vírgula. Como são duas casas, deixa eu só marcar aqui. Aí acrescenta 2 zeros. Acrescenta É. 2 zeros. Show de bola. Tu é doido. A gente somos poderia dois. simplificar, né? Aqui, mas vamos deixar do jeito que tá. Ou vamos simplificar? Vamos simplificar. Eu vou simplificar, sabe por quê? Quando a gente for transformar Por 10. na porcentagem, vai ficar melhor. Então, bora lá. Simplificando, dá por 5. Por 10 não dá, não. Se eu simplificar 945 por 10, vai dar 94,5. Simplificando por 5. 945 dividido por 5 dá quanto? Sei lá. Quase acerta. Disse que era, sei lá, é 6,45. Caraca, o PH é muito bom.
Né? Ou é 145, não, homem, é Professor. 189, desculpa. Eu ia dizer isso aí. Valeu. Você já disse. Ah, não, mas valeu. Ia dizer, valeu. Sabia não. Por, Eu por 20, sabia, né? mas eu tava esperando a resposta, né? Ah, tá certo. Que merda, hein? Aqui ainda dá para simplificar? Eu acho que não. Por 2 não dá, aqui não dá. Por 3 não dá. Por 5 não dá. Por 7 não dá. Por 9, por 20 não dá. Então, é porque não vai dar para simplificar. Então, a fração irredutível, só um instante. A fração irredutível é essa daqui. Ok? Aí ele quer transformar em porcentagem. Como é que eu faço para me transformar em porcentagem? Multiplica por 100 sobre 100, não é isso? É, é. Então eu vou pegar aqui, ó. 36. Parece um Z. 36 sobre 5. Multiplica por 100 sobre 100. Isso aqui vai dar o quê? 360, eu acho. 3.600. Acrescenta 2 zeros, né? Sim, claro, É, claro. 36, E acrescenta os 2 zeros. 00 sobre 500. 5 500. 100. Sim. Aí dá pra 500, cortar né? os zeros. 500. Não, mas aí se eu cortar o zero, vou voltar É para a estaca verdade, verdade, final. verdade. O que Se eu cortar posso o zero, vira fazer, o... o que eu posso fazer é simplificar aqui. Vai cortar nenhum zero, não. Não. Não vai É, voltar do mesmo jeito. Volta a ser a mesma coisa, Ei, ó. professor, mas Ó, 36 sobre 5, ó. é mesmo, é. O que eu vou fazer é simplificar. Deixa eu só fazer isso aqui. Simplificar isso aqui por 5. Então, 3.600. Aí eu vou sobre 500, né? Simplifica por 5. Simplifica aqui por 5. Quanto é que dá 3.600 dividido por 5? 720 sobre 100. 720 120. 720 sobre 100. É, sobre... 100. 100. Ajeitar esse 7. 720 sobre 100. 100. Dá pra simplificar ainda, dá não? Não, porque eu Mas ele quer quero a porcentagem. porcentagem. Então aqui embaixo tem que ficar 100, tá? É Isso mesmo, é. aqui vai ser igual a 720 por cento. Ok? Para ajeitar esse 7. Vocês podem estar achando estranho 720%. 720%. Professor, o total não é 100%? É 100%. Mas eu posso ter porcentagens maiores do que isso, certo? Não impede de eu ter porcentagem. Professor, como assim? Explique aí uma situação. Vamos lá, explicar a situação. A seguinte situação. Digamos que, deixa eu dar aqui um exemplo bem prático. Pronto. Total de carros. Pode ser o total de carros. Vamos fazer o seguinte. Digamos que na sua família, no ano de 2000, digamos que você tem uma família grande. Família, vamos considerar só dos avós até vocês. Vocês tenham 10, o pai de vocês mais 9 tios. Ou seja, são 10, né? 10 famílias.
dentro da família de vocês. Aí digamos que no ano de 2000, só quem tinha carro era o pai de vocês. Tá? Então só era um carro na família. Quer dizer o quê? Que um carro é o total de carro da família, ou seja, 100%. Quando foi lá no ano de 2005, mais 2 tios compraram carros. Então era um carro, passou a ser 3. Quando foi no ano de 2015, mais 5 tios compraram carros. Ou seja, era um carro, passou para 3, depois passou para 8. Né? Em 2015. Então, vamos pegar os números relacionados de 2000 até 2015. Em 2000 era só um carro. Em 2015 passaram a ser 8. Deixa eu só anotar aqui. Era um carro, passou a ser 8. Ou seja, se era um total de 100%, Aí virou 800. viraram 8. Hoje, em relação a 2000, o total é de 800%. Porque cada carro seria 100%. Em relação a 2000. Sim. De quanto foi o aumento? Se era 1, aumentou para 8, aumentaram 7. 7. Então, teoricamente, 700%. Ok? Ok. É isso, é a longo prazo. Assim, mais ou menos, né? Porque se a gente considerar de 2 anos para cá, a gasolina aumentou bem mais de 100%. De 2 anos. E o Antes gás, né? custava, e o gás também, né? Um litro de gasolina custava 2 e alguma coisa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava gasolina de R$ 2. Hoje já é quase 6. Entendeu? Pra Então, botar é dessa gasolina. maneira aí. E o feijão. O feijão foi que arroz. aumentou mesmo. O arroz. Ó, aumentou foi tudo. Só não aumenta o salário. Na pandemia, em vez de eles abaixar, fazer aumentar. Fez Enfim, pra o Brasil. aumentar. Pois é. Né? Ó, bora fazer essa daqui? Essa daqui vai dar quanto? Hipocrisia. Como é, professor? Qual é a porcentagem que essa fração aqui representa? É 9 a porcentagem. A porcentagem? Sei lá. Sei lá. Bora Tem fazer. que fazer 100 sobre 100, né, não? Se eu disser pra vocês que eu não preciso fazer isso, É o quê? Pois, diga aí pra nós. 9%. sabe como é que eu vou fazer isso aí? Olha bem pra cá, meu povo, ó, que quando eu transformei na fração, ele já ficou sobre 100, ó. 945%. Sim, é Pronto. mesmo, você multiplicou, né? Só multiplicação. Exatamente. Eu não vou precisar fazer essa multiplicação. Nesse caso aqui, ó. 145%. Então, isso aqui vai ser 945%. Tá? Então, em determinadas situações, vocês não vão precisar efetuar o cálculo. Isso aqui numa prova, pessoal, ó, vocês ganham tempo demais. Ao invés de fazer a multiplicação, simplificar para encontrar a porcentagem. Não Certo? sabe se não se lembra, né? Não, mas é só olhar aqui para o começo. Pronto, tranquilo. Professor, mas é obrigatório simplificar, já que tá 945%? Não, se aqui obrigatório, não. não. Você precisaria simplificar. Nesse caso aqui, ó, que era para me deixar aqui embaixo 100. Não, professor, Porque o nessa 100 é o parte aí que total. deu 189 sobre 20. Se fosse dividido 189 sobre 20, Não, ia dar aqui você não 9,45. ia simplificar, você ia multiplicar por Não, 100 galera, sobre vocês não Por estão 100. sim. entendendo. Vocês não estão Eu entendendo. O entendi, resultado ó. não já deu Tipo, 945%? você falar e tal. Sim, daqui você já tira a porcentagem. Pois Se é, aí por precisava simplificar não, Não né? precisa fazer, não. Mas Porque se por já tinha acaso... 100 embaixo. Exatamente. Se por acaso você não tivesse enxergado isso aqui, você ia vir para cá, multiplicar por 100 sobre 100, do jeito que eu Ai, fiz aqui, sério? ó. Mas aí era um trabalho maior. Já que tá Porque eu fechou fiz. bem aqui, ó. Então pronto, daqui eu já venho direto para cá, Uhum, ó. Ok? entendi. Beleza. Beleza. E aí nós vamos aqui fazer o contrário. Agora que nós temos uma porcentagem, nós vamos transformar numa fração e no número decimal. Certo? Alguém Certo. tem ideia do que é que a gente vai fazer aqui? Transformar a fração Vai no número transformar. Primeiro eu vou Vai transformar, dividir, exatamente. vai Como? dividir 25 por 100.
De 100, né? Porque o Pronto. 100 é o todo. Primeiro, na fração, eu vou fazer o quê, ó? Dá 0,25, né? 25% Por 100. 0,25. está dizendo que é 25 por 100. Esse por é o quê? Sobre, né? Dividido. Então, 25 dividido por 100 ou sobre 100. 100. Pronto, já transformei numa fração. Se eu quiser a maneira irredutível, é só eu vir aqui e simplificar. Tá ligado? Por 5. Por 2 não dá, por 3 não dá, então vamos por 5. 25 por 5 vai dar 5 sobre 25. 100 Sobre vezes 20. 100 dividido por 5, 20. 20. Um quarto ali. Simplificando. Dá para simplificar de novo, né? Por 5. Aí vai dar 1 Um quarto. quarto. Dá 1/4. Por 5. É igual 1 quarto. Um quarto. E aí, para mim transformar... Aqui já é a fração irredutível. Morreu aqui a fração. Agora, para me transformar no número decimal, Divide um Divide o 25 sobre 100. ou 1 dividido por Quatro. 4, que é mais simples, ó. 1 É, né? Porque é o mesmo resultado. vai dar o mesmo resultado. 0,25. Elas são frações o quê? Equivalentes. equivalente. Exatamente. 1 não dá por 4, 0. 10 por 4, opa, 0 aqui, né? 0, 10 0, dividido por 4 vai dar 2. 2. Aí 2 8. vezes 4, 8. Aí bota 2. 2. Acrescenta 0, não acrescenta vírgula aqui. 20 por 5. 4, 5. 5. 5 vezes 4, 20. 0. Opa, parece um 6. 0. Então, 0,25. Forma de fração e na forma decimal. Dúvidas? Não. Não, né? Tranquilo Beleza. até agora. É, tá Até agora. tranquilo. O bicho vai começar a pegar é agora, sabe por quê? Por quê? Porque agora é com vocês, ó. Tá. Vamos lá. Diga lá. Vamos lá. Vamos quebrar pra carretão. Só um instante, Marcelo. Diga lá, Marcelo. É pra fazer, professor? Só pegar o 0,25 já dá pra fazer de cara. Ah, Por exemplo, sim, se fosse, tranquilo. se fosse só um Tranquilo. número, aí ficaria 0, tipo, nossa, o cara só 5, aí ficaria 5%, 0,05%. Aham, exatamente. Tranquilo. Mas só que se for numa prova, você não É pra sabe fazer, de professor, cabeça, isso eles daí? exigem conta. Numa prova é bom para vocês olhando. fazerem. Numa avaliação, é bom vocês conferirem com o cálculo, certo? Porque se não tiver cálculo, eles anulam, acham que a gente cola. Também tem isso. Questão do peso, da avaliação. E outra coisa, acontece muito o seguinte com o aluno, não é só de agora, não. Vocês vão com muita sede numa poça d'água, aí quando chega lá na poça d'água, bebe, bebe, quando vai saber a água é suja. Ou seja, vocês vão naquela vontade de acertar, é fácil. Eu vou acertar. Ah, é desse jeito. Aí quando chega em casa que vai pensar, vai refazer o cálculo, tem errado. Então, cuidado com coisas mais simples, tá? Vocês podem acabar se enganchando aí. O simples é perigoso. E aí, professor, pra copiar? É pra fazer isso Não, daí, não vou professor? copiar, não. Eu vou mandar esse material para vocês, eu só quero a resposta. Tá certo. E aí, mano, Eu vou tô mandar. copiando. Galera, todo o material das aulas eu vou estar mandando para vocês lá no sala de aula, tá? Beleza. Provavelmente eu começo a preencher essa semana. Aliás, provavelmente não. A aula de hoje já tem que estar lá, né? Nos próximos dias. Inclusive a atividade. Bota logo a frequência, professor. Daqui a pouco. Pressa essa frequência. Vocês não estão aí?
Batata. Liga o chat aí. Professor, a da primeira o senhor já respondeu. Qual foi a que eu respondi? A 3/5, que é a A, Olha aí, de bandeja para você. né? Até zero. Quanto mais fácil, melhor. Vem tranquilo. Só vem, né, Mael? Vem no pai. Pessoal, mais meio minutinho aqui para vocês, já a gente retorna. Rodolfo. Bora lá? Bora ou não bora? Bora. Ainda não. Vai, pode ir, né? Bora. Bora lá. Fefo, Bora. peraí. Bora. Não vai dar tempo. Vai que vai, meu parceiro. Bora. Todo mundo olhando a tela do celular agora.
Dizer que nem eu digo dentro de sala, solte os lápis, caneta, borracha, caderno, solte tudo. Olhe para a tela do celular, não precisa olhar para mim, não. Se olhar para mim, você se assusta. Bora lá. E o espelho aqui do meu lado, haha. Vixe, Maria, não olha não, pelo amor de Deus. Ó, na primeira questão, ele pede o seguinte, ó, para representar as frações em números decimais e porcentagem. Eu vou fazer o seguinte, ó. O item A já foi feito, né? Então, não vamos fazer. Não vamos fazer. Vamos fazer o item B. Como é que ficou? Vocês encontraram o resultado para o item B? Sim. No você não já fez? O item B? Ah, não, não. Pera, professor, deixa eu ver aqui. Deu 2,72. Foi. É infinito. Infinito? Uns números aí seguidos. Pronto. 2,72. Pronto. Quando eu faço, para mim encontrar na forma decimal, a fração na forma decimal, faz a divisão, né? Uhum. Fazendo a divisão de 30 por 11, vai dar 72. 2,72 reticências. Aqui a gente tem um caso de que não tem uma divisão em que eu encontre uma dízima, periódica. Eu não encontro um número decimal finito. É infinito. Uhum. Ou seja, eu vou encontrar aproximadamente, tá? 2,72. E aí, para mim encontrar a forma de porcentagem disso aqui, eu vou multiplicar por quanto? 100 sobre 100, não é isso? Isso. Sim, porque é a porcentagem. 272 sobre 100. 100. Aproximadamente. Ou seja, aproximadamente 272%. Aí para aí, né, professor? Eu pensei que tinha Para mais. aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Essa C não vai precisar. Quem não tiver copiado ainda, não vai precisar vocês copiarem agora, certo? Vamos aqui, deixa ela aqui em aberto. Vocês fazem depois em casa quando eu mandar esse material para vocês. Vamos fazer aqui o item A. Porque senão não vai dar tempo a gente resolver tudo. Aí eu faço aqui o item A, vocês fazem o B e o C também. Transforme as porcentagens para a forma decimal e fração. Inicialmente, eu tenho que fazer para fração, não é isso? Sim. Então vai ficar 32 sobre 32 100, 7 sobre 100. 100. Vou 35 fazer só a sobre 100. primeira, só o item A. Sobre 100. 32 sobre 100. Isso aqui eu posso simplificar. Dá para simplificar por 2. 16 sobre 50. 16 Sobre sobre 50. 50. Dá de novo por 2. 8 sobre 25. 25. 8 Sobre sobre 25. 25. Ainda dá para simplificar? Não. Por 2 não dá, por 5 não dá. Então, 8 sobre 25 é a forma decimal. Opa, desculpa, é a fração. E a minha forma decimal, eu vou dividir 8 por 25. Sim, porque ia dar a mesma resposta. Dividido por 25. 8 não dá, acrescento 0. 0. 80 por 25 vai dar 3. 3. Aí Dá 75 75, sobra 5. sobre Sobra 5. Acrescenta Acrescento 0. 0 e dá 2. Vai dar 2. 50. 0. Tava até um E o pouco resultado legal. está feito. É igual
Oxe, deu 32, o mesmo dali. 0,2. Então tá aí as duas formas, na forma decimal e na forma de fração. Beleza?